Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo, né, o requerimento, acho que tem um conteúdo muito positivo. Inclusive, entendo também que todos os vereadores aqui, e acredito que toda a população em geral, defenda realmente a família e a vida. Não conheço ninguém que não defenda a família e não defenda a vida. Inclusive, as comissões que existem nessa casa já defendem em cada aspecto e cada recorte. Mas eu gostaria, vereador Daniel, até tinha lhe pedido a parte, mas agora, se o senhor quiser, inclusive, responder, eu lhe dou a parte. Mas, para mim, é decisivo, para o meu voto e para eu compreender melhor essa questão do seu requerimento, que não ficou claro. Quando o senhor fala em família, o senhor poderia conceituar, qual família que o senhor defende, se tem uma delimitação de que a família ela tem que ser heterossexual, homem, mulher e filhos. Se o senhor puder me esclarecer isso, porque a gente não pode... Eu entendo, que seria muito ruim a gente ter uma comissão aqui que contrariasse, inclusive, a questão dos direitos humanos, e não respeitasse as composições mais diferentes das famílias, que hoje são bem variadas, e que nem por isso são menos família ou mais família do que outras. Então, para mim, é decisivo compreender, se nós estamos aqui fazendo uma comissão que defende todas as famílias, porque daí, sim, acho que é bem positivo defender todas as famílias, independente da sua composição, e inclusive as que sofrem mais preconceito, tem algumas famílias que sofrem muito preconceito por sua composição mais diferenciada, que, às vezes, foge da normalidade que algumas pessoas possam dar para composições familiares. Então, acho que, para mim, é bem importante a gente definir aqui se a gente está defendendo a vida de todos, a família de todos, E eu acho que isso é muito importante, porque a gente, ficaria muito ruim a gente aprovar uma comissão que acabasse, de repente, reproduzindo um preconceito contra uma família diferenciada, uma família que seja mesmo homossexual ou outra forma. Essa é a minha dúvida de qual família nós estamos falando. Se nós estamos falando de todas as composições de família, ou não. Permite uma parte. Tem a parte, vereador Guerra. Lhe agradeço a gentileza. Primeiramente, nós temos que dizer, o que já venho dizendo há muito tempo aqui nesta casa, que nós temos que nos somar em combater todo e qualquer tipo de preconceito. Inclusive, preconceitos que nesta casa, por vezes, são preconizados por vereadores. Temos que combater todas as formas de preconceitos. E quando se fala em família, se fala em vida, a gente também tem que dizer que a vida, ela tem que ser tratada na sua total dignidade. Na sua total dignidade da pessoa humana. E devemos lutar pela defesa da total dignidade da pessoa humana, independentemente de suas escolhas quando adultos e responsáveis de suas consequências, de quais forem, e independente de quais forem essas escolhas, elas devem ser respeitadas, e creio que ninguém tem o direito de julgar ou apontar o dedo. Nós precisamos mobilizar-se sempre em combater o preconceito. E, senhoras e senhores vereadores, o preconceito é crime, e qualquer tipo de pessoa que estiver sofrendo preconceito, acione os mecanismos, inclusive esta casa, porque nós temos que combater os preconceitos. Agora, nesse sentido do fortalecimento, da luta, em defesa da vida, a defesa da vida desde o início da concepção, vereadora, no seu percurso, na sua maturidade e também quando da sua morte natural de ter dignidade. Também a família, que hoje nós temos que ter em mente, a família que a maioria da população defende. A maioria da população hoje tem a concepção de uma família e temos que, enquanto Casa do Povo, responder e fazer eco ao que a maioria das famílias do nosso município tem em mente como família. E as situações de pessoas que têm as suas opções devem ser profundamente respeitadas, inclusive já tem em legislações que tratam da matéria civil. Então, eu penso que quando se está num parlamento, a gente deve colocar o interesse da maioria da população, e a maioria da população que tem o seu conceito de família deve ser respeitada. E por isso que é importante também nós termos este espaço na comissão para também vermos qual é o entendimento
que a população tem na defesa da vida e da família, vereadora? Creio que tenha respondido. Obrigado pela gentileza do à parte. Uma declaração de líder da bancada do PT. Declaração. Uma declaração de líder solicitada pela bancada do PT. Continua com a palavra a vereadora Denise Pessoa. Não, vereador Guerra, sinceramente, o conceito de família para mim não ficou claro, né? O senhor aqui disse que tem que defender a maioria, até porque a maioria, o que é a maioria, né? Composição de famílias hoje, né? Tem várias composições que são diferentes. Eu acho que a gente começa a entrar num fórum íntimo que talvez não seja uma tarefa, né, da Câmara de Vereadores abordar a questão né, do que o senhor pensa da família, o que eu penso sobre família, porque hoje a gente tem, sim, várias composições diferenciadas de família, e eu acho que todas devem ser respeitadas. E aí, quando a gente começa a dizer que a maioria pensa de um jeito, a maioria tem uma família assim, a maioria, qual é a pesquisa, né? É a IBGE, sabe? Eu acho que a gente não tem que começar a fazer esse tipo de análise de que a família que a maioria tem é a melhor, né? Ou é pior do que a outra família, do que a minoria. Então, eu entendo que a gente tem que respeitar. E eu fico com muito temor, porque a gente vê algumas comissões similares a essa que são criadas em alguns espaços, e a gente vê falas um tanto preconceituosas, sim, né? Em algumas comissões, em outros fóruns, em outros municípios, em assembleias legislativas, as que criaram acabam se direcionando para um debate que criminaliza a família que não é a família, o homem, a mulher e as crianças, né? Então, sim, a gente respeita, né? Acho que todas as famílias elas são bem-vindas. Acho que a gente precisa fortalecer as famílias. E todo mundo tem família, né? Isso a gente já falou aqui, né? Todo mundo é inerente ao ser humano ser família, né? Acho que todos nós somos uma família, inclusive de seres humanos, né? E acredito que os direitos humanos acho que ele abarca toda essa questão tanto da defesa da vida quanto a defesa né, das famílias, né? E da ética né? Acho que tudo isso está sendo abordado. Acho que deve ser abordado, até porque tem a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que ela já garante esses aspectos. Então, eu só temo, até acho que a fala do vereador, acho que o vereador Renato chegou também a entrar um pouco nessa questão do conceito de família, né? Eu disse a minha, pode ser a sua posição, né? Mas é isso, eu acho que a gente precisa, avançar nesse debate, pode fazer esse debate, dentro de uma outra comissão, dentro de outros espaços. Acho que a gente precisa fazer esse debate. Acho que a sua proposta ela é positiva, mas, no entanto, como eu falei, é a situação, até porque o senhor é o proponente, para mim não ficou clara essa questão da família. E eu não vou aceitar e não vou defender que se prevaleça um modelo de família sobre os demais, porque a gente conhece várias pessoas, às vezes, os bairros mais carentes, e não todos aqui, tem composição de família muito variado. Né? Tem muito variado. Então, assim, a gente vê crianças que ficaram sem os pais, que foram criados por avós, que foram criados por casais homossexuais, por várias situações. Então, no meu ponto de vista, esse é o meu temor, né? Esse é o meu temor quando a gente faz um discurso que acaba, talvez, desprestigiando um outro modelo de família. Eu tenho conheço vários tipos de famílias e entendo que contribuições para a nossa sociedade, também nunca entendi direito, né? Acho que as pessoas precisam aprofundar mais essa questão da família desestruturada, né? Porque o que é uma família desestruturada, o que é estruturada? Eu acho que se os pais acompanham, né, a vida dos seus filhos e se respeitam, se tem uma harmonia em casa, está estruturado. Não quer dizer agora que não tem um pai, não tem... Às vezes a gente vê muito, né, mães solteiras. Né? Mães solteiras é uma coisa muito comum, infelizmente, e assim, olha, outra situação que a gente vê constantemente, filhos deficientes. As famílias de PCDs são famílias que a criança nasce e o primeiro a fugir é o pai. Aí quem cuida dessas crianças é a mãe, sozinha, que acaba tendo que cuidar e se responsabilizar por essa criança. E aí, não quero... Né, acho que não é menos família.
Muito pelo contrário, são mulheres que são guerreiras, que estão ali construindo, que estão, né? Então, essa é a minha preocupação. A gente vê, infelizmente, em outros fóruns, esse debate caindo para essa questão de enquadrar quem é mais família ou menos família. Eu quero dizer para vocês que considero, inclusive, acho que a minha família talvez não seja uma família tão convencional. Eu considero que eu tenho um filho de coração. Eu tenho um filho de coração. E não é menos filho do que outra pessoa. Então, quando começo a ouvir esses discursos, eu fico muito chateada. Porque eu sinto como se estivesse criminalizando as famílias que são diferentes. E eu acho que ninguém é menos família do que outra. Então, sinceramente, vereador, o senhor não me convenceu na sua exposição sobre família, porque a família, para mim, hoje é muito mais ampla. Inclusive, acho que todos nós aqui somos da mesma família e todo mundo, todos os seres humanos pertencem a uma humanidade, são da mesma família. Então, acho que isso tem que ser respeitado e acho que isso todo mundo aqui, nas suas crenças, acho que acredita. Então, eu, sinceramente, não ficou claro, nem nesse texto aqui, nem na sua fala, qual é a família que o senhor está defendendo. E, para mim, não gostaria de fazer aqui um palco, esse plenário de debate, de discussão, de que uma família tem que ser daquele formato, porque, se não for daquele formato, será menos família ou será... Porque a maioria da população acredita... Eu sei, a maioria da população gostaria de ter uma vida de conto de fadas, gostaria de ter uma família de propaganda de margarina, mas, às vezes, as coisas acontecem na vida das pessoas e as famílias acabam se desfazendo. Então, acho que a gente precisa focar nos trabalhos que já existem. Hoje, nós tivemos um trabalho, inclusive, na Comissão de Justiça Restaurativa, e ali a gente abordou vários grupos de trabalho que a gente vai poder trabalhar a família através da justiça restaurativa, inclusive debate de violência contra as crianças, entre as crianças, entre os adolescentes. A gente discutiu, inclusive, a violência contra a mulher, que acontece dentro de casa. Então, acho que a gente já tem vários canais que a gente pode, sim, focar a nossa energia, as nossas boas intenções de defesa da ética, da família, de uma cultura de paz. Mas, como eu disse, aqui, no último debate que a gente fez, inclusive, sobre o Plano Municipal de Educação, aqui muito se discutiu e muito se falou, inclusive, contrário a modelos de família que não fossem convencionais ou o modelo de família tradicional, que já foi debatido muito aqui. Então, eu temo que a gente aprove uma comissão e que, na verdade, seja algo que simplesmente reproduza um debate que vai classificar uma família ou outra. Então, eu entendo que a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão que pode, sim, abarcar esse tema. A gente pode fazer debates, porque, na verdade, o que a gente vê no requerimento, pelo requerimento, é que vão ser acompanhadas políticas públicas em defesa da vida. Bom, a Comissão de Saúde defende a vida, a Comissão de Direitos Humanos defende a vida. A gente tem são várias frentes defendendo a vida, e são várias frentes defendendo a família. Então, eu entendo que a gente precisa fortalecer todas essas... Eu acho que se a gente juntar esse trabalho ou limitar a uma comissão, talvez não tenha a força que deveria ter, distribuída em todas as frentes que a gente tem hoje já trabalhando. Se a gente achar que reduzir a uma comissão, porque o tema da família e o tema da vida, ela é tão ampla e tão importante que ele precisa ser trabalhado, sim, em todas as comissões, em todos os mandatos, e a gente centralizar isso talvez seja diminuir a importância desse tema. Então, eu entendo que a gente precisa, através dos nossos mandatos, cada um através do seu mandato, através das suas comissões, trabalhar, sim, em defesa da família e da vida, independente de ter apenas uma comissão. Porque se a gente tiver só uma comissão, vai ser só uma pessoa, não uma pessoa, mas vai ser eu acho que não há necessidade, se a gente já tem vários canais, e a gente precisa, sim, fortalecer esse tema. Se a gente está defendendo todas as famílias, se a gente está defendendo a vida de todas as pessoas, a gente precisa fortalecer todas as comissões que já trabalham
com direito da vida e com direito da família. Então, eu entendo que só limitar a uma comissão é diminuir, sim, a importância desse tema que é tão caro para todos nós, né? E todos os políticos sabem que a gente, na vida, a gente acaba trabalhando tanto que a nossa família acaba, às vezes, ou tendo um sentido mais amplo de cidade, ou, às vezes, sendo até deixado um pouco de lado, mas é quem nos suporta e quem nos dá o apoio no dia a dia aqui na ação parlamentar. Então, eu entendo que todas as comissões devem trabalhar esse tema.